Pretos. Para ti, o que é que significa? Sim. Uma pessoa, por exemplo, cabo-verdiana, vem cá, faz uma coisa má, mas depois vêm mais 20 pessoas e nós ficamos preconceituosos a pensar que as outras pessoas são más. Nós cá não somos estrangeiros, mas fomos para aqui e somos estrangeiros nós. Eles, como querem ter uma vida melhor, não vão estar a pensar que vêm para cá para serem maltratados. Os outros são os estrangeiros? Não, nem sempre. Os outros podem ser pessoas que não fazem parte da nossa comunidade. Outra palavra interessante. O que é uma comunidade? Um conjunto de pessoas que têm alguma coisa em comum. Ora bem. Por exemplo, a comunidade angolana, a comunidade brasileira, a comunidade portuguesa, etc. Sim. É a comunidade religiosa e os cristãos são todos do mesmo país. As pessoas mais antigas foram habituadas a não conviverem com outras pessoas. Preconceito é quando a pessoa pega um exemplo e generaliza esse exemplo. Medo do outro. É exclusão mesmo. Medo do imigrante, medo do estrangeiro, medo implica que não devemos ser racistas com eles, mas sim fluir e aprender com eles a cultura. Raça é mais quando nós queremos distinguir animais, não é quando nós queremos distinguir pessoas. Mas nós somos animais. Faltou ainda nessa nossa conversa uma palavra que ainda não ouvi da vossa boca. Respeito. Para nós... Hã? Respeito. A primeira manifestação do racismo é nós não sermos capazes de chamar as coisas pelos nomes. Quando nós temos medo de assumir as coisas, que as coisas têm nome, podem ser diferentes, não é? Nós estamos a ter o medo do outro. A diferença, não pode significar desigualdade, não é? Antes, pelo contrário. A diferença é uma riqueza, porque cada um de vós pode aqui acrescentar alguma coisa àquilo que é a partida. Ou seja, a diferença não é um obstáculo, é uma vantagem. Uma educação para a aceitação da diferença era fundamental. E é nesse sentido que surge o SOS Racismo, como forma de ir para as escolas, participar no desenvolvimento e na discussão dentro das escolas da problemática do racismo, da xenofobia e da violência. Acho que o SOS faz muito isso também numa tentativa de colmatar uma ausência muito grande que está relacionada com os conteúdos programáticos e curriculares que sabemos que são vigentes na educação em Portugal. Nos livros de história, muitas vezes com relação ao colonialismo, é muito veiculada a glorificação do colonialismo e como Portugal foi um país ímpar, pioneiro, que foi à descoberta, que partiu numa aventura, numa odisseia de tentar conhecer os outros, quase que há uma horizontalidade entre um país e as pessoas com quem lidou nessas colónias, como se fosse uma coisa completamente linear, como se aqui não houvessem relações de exploração, relações de poder e como se as coisas estivessem ao mesmo nível. Esta influência da visão do passado, de sermos um povo de brandos costumes, também é muito difícil a nós concebermos que efetivamente vivemos numa sociedade com preconceitos, com uma sociedade com más intenções e uma sociedade que tem também perspectivas de desenvolvimento baseadas na exploração do outro. O início de uma associação é sempre um momento convulsivo, um momento complexo, e para mais se uma associação se chamar SOS Racismo e que aparece numa altura em que grande parte da sociedade não compreende exatamente a necessidade da sua existência e outra parte, percebendo, se opõe, claramente, por um lado, ou por outro lado, entende que o melhor é não dizer muito para não levantar a besta. O SOS surge em dezembro de 1990, mas esse ato fundador, digamos assim, resultou de uma convergência de discussões, de uma convergência de opiniões sobre o que fazer face à onda xenófoba e racista que começava com a constituição de claques de futebol violentas, infiltradas pela extrema-direita,
que passavam a vida, de facto, a invadir os espaços onde a juventude estava. É isto que nos faz refletir, sobretudo depois do assassinato do Zé Carvalho, em 89, de refletir e o que fazer. Também por impulsionar uma lei que condenasse, julgasse e condenasse as atitudes racistas e xenófobas. Essa lei acabou por ser aprovada em 99 e, na base dessa lei, o primeiro caso que aparece na Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial é um caso de discriminação por parte do CTT. Portanto, todos os africanos do CTT, durante 18 anos, não conseguiam ascender na carreira, digamos assim. Não tem muitas hipóteses de falar em racismo. Isso, você sabe muito bem que é uma coisa que dá muitas voltas por medida que conseguir provar. Foi o que aconteceu com o Elardo. Quando a empresa se sentiu exposta a uma complicação social, então ali temos que agarrar desse indivíduo, damos aquilo que ele tem direito, porque senão Dos 17 que estavam implicados nesta situação ao longo de 10, 12 anos, a pessoa que levou isto até às últimas consequências conseguiu ascender na carreira e faz aquilo que devia estar a fazer já há muitos anos, mas que não conseguia por discriminação racial. Há cerca de 3 anos, eu trouxe o meu filho para brincar aqui. Nisso chega um casal e uma criança da idade do meu filho. A criança brincou nos brinquedos todos e queria andar no mesmo baloiço em que estava o meu filho, só que só tem um baloiço. Ele não quis esperar, o meu filho também não quis sair. De repente o filho deles começa a chorar. Vai ter com o pai, todo irritado, chega, puxa no meu, atira para o chão, o miúdo cai, me bate com os lábios superiores do baloiço e fica a sangrar e eu vou a correr a perguntar o que aconteceu. Veio logo a sogra e a filha a dizer que o meu filho era mal educado, que não quis deixar o deles andar no baloiço, que nós não tínhamos educação. Uma série de absurdos. Eu disse, então se eu estava aí sentado, a senhora podia dirigir-se para mim, falar e eu dizer ao meu filho para sair. A senhora que é uma mal educada. Começou logo a sua preta, macaca, vai para a tua terra, o teu filho está aqui, não tem direito de estar aí, o meu é que tem. No passado já fui vítima, tinha sido vítima de racismo na escola, quando cheguei aqui e tudo, sempre deixei passar. Só que agora, implica o meu filho foi agredido, uma criança na altura tinha 3 anos só. A partir daí, mexer com o meu filho é a pior coisa que fazem. Eu vou insistir e não vou desistir. Eu não soube mais nada, o que é que se passou com as polícias, se investigaram ou se não. Ando nisto há 3 anos, sempre que vou ao tribunal é sempre adiado o julgamento. O último foi agora em 30 de julho, foi adiado outra vez para 15 de novembro e já ando nisso, já lá vão 3 anos. Durante 15 dias, a mãe da criança não conseguiu apresentar a queixa na polícia, porque a polícia não ajudava a apresentação da queixa. Até que, finalmente, ela conseguiu, dada a sua insistência, conseguiu que a PSP de Braga cumprisse as suas obrigações, que era aceitar aquela queixa e levar a queixa para a frente. A gente tenta ignorar, né? Porque são pessoas que têm a mente pequenina, né? Às vezes, muitos deles nunca saíram daqui, da cidadezinha. E temos que ver que os portugueses é um povo que mais emigra na Europa, né? E acho que deviam ser mais compreensivos com os outros imigrantes também, que estamos aqui todos para trabalhar, cada qual ganhar a sua vida. Os primeiros anos que vivi em Portugal em situação irregular, não tinha os papéis regularizados
Escrevi ao SOS Racismo pedindo ajuda, mas vi que eu podia ser bastante útil nesta organização, no SOS Racismo, se me integrasse com este grupo de trabalho para dar aulas de português para estrangeiros, para imigrantes. O primeiro curso que organizávamos, éramos por aí 3 professores, com um contingente de 60, de várias origens. As classes eram interessantes porque harmonizávamos culturas que, do ponto de vista mediático, são culturas em conflito. Nós tínhamos classe com paquistaneses e indianos, e que as coisas corriam muito bem. Tínhamos classes de russos com cidadãos e cidadãs das outras repúblicas ex-soviéticas, que em contextos internacionais, como costuma fomentar a opinião pública, estavam em conflitos, mas que na sala de aula essas coisas nunca, jamais aconteceram. Ou seja, havia uma diversidade muito grande e estávamos todos sem papéis. Nós, os que ensinavam português e aqueles que aprendiam a língua. Então, esses encontros, para mim, foram encontros fundamentais, porque não só nos colocou em situação de igualdade perante uma injustiça, não é? Promovida pelo Estado, que é esta constante irregularização que essas leis cada vez mais excludentes fomentam e criam, mas que também dávamos respostas concretas, e a resposta concreta, primeiro, era o nosso interesse em aprender esta língua. Como sabem, estamos aqui reunidos para manifestar o nosso repúdio contra a diretiva da vergonha. A diretiva que está a preconizar as expulsões maciças dos imigrantes da Europa. Ninguém é ilegal! Ninguém é ilegal! Não é Europa Fortaleza! Não é Europa Fortaleza! Não há política, não há arame farpado, não há exércitos que consigam regular os fluxos migratórios. É evidente que as pessoas têm o direito e são pressionadas para isso, para irem à procura de melhores condições de vida. A Europa quer imigrantes, mas sem direitos. E porque quer dificultar ao máximo essa vinda para cá, apesar de saber que eles são necessários. Portanto, é um discurso esquizofrénico, que nós precisamos dos imigrantes, mas queremos-os sem direitos. E usamos a imigração em todos os jogos eleitorais, para os medos, para os receios. Nós temos medo porque vem aí a imigração. Antes era o cigano que vinha aí e eu tinha que comer a sopa. É a Europa não perceber que tem mais de 20 milhões de pessoas de origens e de culturas e de formas de estar diferente no seu espaço cultural, geográfico, político e económico, e que essas pessoas fazem parte da Europa, são também a Europa. Pode-se? Olá. Olá, linda. Então, como é que estás? As pessoas passam aqui para olharem um pouco e param 5 minutos, muitos deles para rezar, às vezes há flores. É quase um local de culto. As pessoas gostam deste espaço. Foi a nossa manifestação quando o Tony foi assassinado. Portanto, era uma pessoa, para mim, era uma pessoa perfeitamente inofensiva, era capaz de ter os seus defeitos, ninguém é perfeito. Mas era uma excelente pessoa. O carro da polícia estava parado aí, onde tu estás, e estavam a salvar ali o indivíduo. E o Tony foi ter com eles e disse, pá, já chega, ainda não chega. É assassinado com 2 tiros de shotgun disparados por uma polícia local. Quando chega a SIC, ainda apanha alguns jovens a dizerem, mas não se mata assim. Parece que está a matar um cão.
Não é este tipo de policiamento que nós precisamos aqui. Neste momento nós não temos agentes, só temos a Brigada de Intervenção Rápida. Nós precisamos é dos agentes, os agentes de proximidade, que vêm ao bairro, vêm conhecer o bairro, vêm aprender a respeitar as pessoas do bairro. Não precisamos de gente bruta que só sabe bater. Mas isso todos nós sabemos fazer. Quem não sabe bater? Com um cacetete na mão, quem não sabe bater? Difícil é entender. Sem explicação exata, sem uma amizade intacta. O que acontece no dia a dia é uma coisa chata. No bairro, seja a pala da letra, guita ou mulheres, vai haver brasa, escolhe uma das 3 qual é que tu queres. Tipo o Chico, o Tony Cílio e ele é meu vizinho. Só não deixes o orgulho levar para o mau caminho. Desde ser forte e dar o braço a torcer. Para muitos é fraqueza, para mim veio-me fortalecer. Apareceram más ideias pela cabeça e eu matei-as. Quando estava a perder tempo a passar por várias cadeias. Das Dita Caxias, do IPL ao Vinhó. Foram noites e dias que tinha que me aguentar só e não ser uma cabeça perdida. Para poder sair de cabeça erguida, sempre à espera da chance de sarar a tua ferida ou podes perder a tua vida. Que digam-me não só sobre o Deus o tenha em descanso. É nada por nada, é uma vida marada. Entregues à bicharada, prisioneiros do país. Por isso não queremos justiça. Hoje foi com o Cunirá, amanhã pode ser com o Cunirá vai. Queremos é justiça! 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 Abaixo sempre policial! Abaixo sempre policial! Abaixo sempre policial! Os mídias disseram, um jovem foi baleado, era um criminoso. E as pessoas responsabilizaram-se, era um criminoso, a polícia fez bem, mas não, era uma pessoa, era um ser humano. E tinha 14 anos. E por ser um ser humano, jovem, negro, morador destes bairros isolados com estas políticas de habitação e estas políticas sociais, como já disseram, põem esquadras, não põem postos de saúde, não põem bibliotecas, não põem nada de equipamento social aqui. E que são reservatórios de mão de obra precarizada ou de desempregados. Sim. Uma cena de filme. Foi assim que uma testemunha descreveu o que se passou esta tarde na praia de Carcavelos, no concelho de Cascais. Um grupo de cerca de 500 jovens, entre os 12 e os 20 anos, invadiu o areal. Grupos de 30 a 50 jovens em simultâneo e de uma forma aparentemente organizada desataram a assaltar e a agredir os banhistas. A violência do ataque é visível nestas fotografias. A ideia de fazer um filme partiu do Mamadou Ba, que ficou muito preocupado com as reações à notícia do arrastão. Até porque era evidente que estava a haver, naqueles debates de microfone aberto na rádio, etc., uma série de coisas contra os imigrantes. E os imigrantes estavam a ficar com medo. Havia um clima, de facto, de perseguição às pessoas. Terá sido uma questão de um desentendimento entre casais, por um lado, e por outro também uma tentativa de furto a um cidadão. Isto numa praia que estava, segundo sei, soube hoje, estavam cerca de 15 mil pessoas, de que o arrastão por si não houve arrastão nenhum, no sentido em que um grupo organizado que fez um arrastão ao longo da praia, quer dizer, tudo isso, eu passado cerca de uma hora, eu já tinha conhecimento disto. Nenhum dos órgãos de informação entendeu necessário fazer um desmentido e corrigir o que tinha dito. Essa é uma questão muito importante na imprensa. O desmentido nunca é lido da mesma forma e com o mesmo impacto do que aquilo que foi afirmado pela primeira vez. E ainda por cima foi afirmado pela primeira vez e é no sentido das ideias feitas. Jovens negros, barulhentos, são delinquentes. Enquanto que dizer não são delinquentes, são pessoas que estavam na praia, quer dizer, e que quando fugiram agarrados às mochilas é porque iam a fugir da polícia. Isto já não cai tão bem na opinião pública. C'est possible qu'il y ait eu des excès ici à TVI, à RTP, sur la SIC. Je préfère que l'on commette des abus plutôt que censurer. On doit courir ce risque. Ce n'est pas une question de sensationnalisme, c'est une question de fluidité, de rapidité, de transmettre rapidement la vérité sur ce qui se passe. Mesmo que a polícia diga, mesmo que o Papa diga, nós temos a obrigação de ir verificar se eles disseram certo, porque as autoridades também mentem, as autoridades também se enganam, as autoridades são falíveis como os outros seres. Só que o jornalista está defendido, está cheio de pressa, precisa de uma informação, tem na mão uma coisa que lhe é dada por uma autoridade e é aquela informação que vale. Isto é extremamente perigoso para os jornalistas, eu diria que é extremamente perigoso para a sociedade, que não presta a devida atenção a estas questões.
Quando nós chegámos aqui, viviam 46 pessoas. Eram todos uma família, viviam todos em comunidade. Eles viviam nesta zona aqui. Portanto, isto aqui era tudo uma zona de casas ou barracas e havia, se não me engano, mais 3 ou 4 ali, naquela zona. As pessoas viviam aqui há quase 30 anos. É uma atitude extremamente violenta, virem 100 pessoas, 100 polícias armados com shotguns, tirar as pessoas das casas. Não houve nem sequer o cuidado de salvaguardar os objetos pessoais das pessoas. Tinham meia hora para tirar as coisas, portanto, quer dizer, aqueles eletrodomésticos, as máquinas de lavar roupa, foi tudo deitado ao lixo. As comunidades ciganas em Portugal têm sido, no fundo, consideradas, muitas vezes, desculpa lá a expressão, como estrangeiros. São considerados estrangeiros, não são considerados cidadãos portugueses. No papel temos a nossa cidadania no papel, mas de facto na prática não somos considerados como tal. O Presidente da Junta disse que não, portanto, ao perder esta hipótese, aqui não há mais hipótese nenhuma. Não há mais pensões para ninguém. A opinião geral aqui é que se conseguirem esse espaço, a gente ir para esse espaço, já vamos todos juntos, percebes? Já estamos todos juntos e nas pensões era diferente, não é? Portanto, nas pensões íamos estar todos expressados. Pronto, que é para nós discutirmos aqui com eles por causa do comunicado à imprensa. Quem tomou todas as decisões foram as pessoas, os habitantes daqui. Nós, enquanto ativistas sociais, com acesso a advogados, à internet, damos informação. A informação é partilhada em reuniões, em assembleias com a comunidade. Quando chega a hora da decisão, nós, ativistas, vamos embora porque nós temos casas e quem está em risco de as perder são eles. Depois da Câmara Municipal do Porto mostrar uma enorme insensibilidade, um enorme desprezo e ser completamente autista perante o pedido de diálogo, responde com medidas policiais. E depois, no fim de tudo isto, debaixo da ameaça de não nos darem casa, obrigam-os a assistir então a aulas de boas maneiras sociais. Inclusive mostram-nos o filme O Pátio das Cantigas. As mensagens que pretendem transmitir resumem-se a quererem manter estas pessoas a vida toda diferentes. Nós queremos que elas sejam, dentro dos possíveis, iguais à maioria, que consigam conviver com as outras pessoas. E estes movimentos, estes agitadores, querem perpetuar a diferença desta comunidade ad eternum. Toca-se a música e dança-se ao ritmo da música que as políticas da sociedade maioritária querem. E quer dizer, no fundo é transformar o cãozinho, de facto, no cão que nós desejamos que ele seja. Acho que existe um mar de políticas que visam a assimilação e a formatação das comunidades ciganas. Não visam, no fundo, a inclusão saudável e plena que tanto desejamos. A maioria dos jovens aqui abandona a escola na 4ª classe e, portanto, o nosso trabalho assenta muito na questão de trabalhar com eles desde que eles entram no 1º ano, numa perspectiva de que se mantenham até ao final da escola. É algo que tem-se vindo a verificar em quase todos os bairros, que é a construção e o realojamento de populações e só mais tarde, num período mais tardio, é que se começa a pensar na verdadeira integração das pessoas. Isso faz com que muitas vezes haja associações nos bairros que se substituem ao Estado em muitas das tarefas que deveriam existir nos bairros e não existem. Em muitos dos projetos ao qual as associações podem candidatar é um bocado a ditadura dos números, no sentido em que é muito importante a quantidade de pessoas com que se trabalham e não a qualidade. Parece não se perceber que às vezes é mais importante apostar, por exemplo, num grupo de 15 jovens. E é mais importante, às vezes, se calhar, estar a trabalhar durante 3 anos com esses 15 jovens, porque eles, de facto, ao fim daqueles 3 anos, são eles que vão estar a dinamizar e são eles que vão estar a construir as atividades do bairro. Já perguntaram isso. És tu a fazer perguntas? É estudante? Sim. É morena? É morena? Não. Sim. Morena como? Vais perguntar se é morena de pele ou morena de cabelo, para ser mais fácil. De pelo. Não. Morena de pelo, não. É da nossa língua. O que é a vossa língua? A portuguesa? Sim. Sim. É. Sim. É o quê? Peraí! Tem caracoles! O que é que tu disseste? Sim. É Eva! Não. É Eva!
O SOS Racismo está mais uma vez na Marcha LGBT do Porto, porque a discriminação tem cor, tem religião, tem política e tem uma só orientação sexual. Aqui há espaço para todos e todas, onde cabemos e respiramos. No ano em que foi aprovado na Assembleia o casamento entre pessoas do mesmo sexo, percebemos que há ainda muito para lutar e consciências para agitar. Há uma, direi talvez, maior liberalidade do comportamento nas pessoas que têm sexo com outros homens. E vou evitar usar a palavra homossexual porque parece que não é politicamente correto. São declarações completamente inadmissíveis. Uma pessoa com responsabilidade pública não pode fazer declarações tão ofensivas a um grupo de pessoas. Não pertencem a grupos de risco. As pessoas têm comportamentos de risco. Sejam homossexuais, heterossexuais ou bissexuais. Não se pode dizer que eu sou contra a discriminação, mas depois só ser uma parte dessa discriminação. O nosso foco é a luta contra o racismo e a xenofobia. Mas, independentemente disso, participamos para que todo o tipo de discriminação possa ser erradicado. Fizemos um trabalho conjunto com o MAR na denúncia de uma prova de BTT, em que dava um prémio de 5.000 euros para o vencedor masculino e um prémio de 500 euros para o vencedor feminino. E intervimos e conseguimos que a associação dessa prova de BTT recuasse. Meter as pessoas em caixas, por serem mulheres, por serem homossexuais, por serem africanos, por serem de outro país, por serem de outra região. O princípio é tudo o mesmo e é um princípio que está errado. E é esse princípio que nós combatemos. Eu não sou racista, eu sou realista, eu vejo as coisas como elas são realmente. Como é que são as coisas para ti? Somos todos iguais, mas todos temos diferenças. Isso nos faz uma boa comunidade. Desde que essa diferença não Sejam seja respeitadas. por exclusão de partes, não é? Claro. Que haja respeito. Tem de haver respeito sempre. Já temos racismo, temos xenofobia, temos género, temos idade, homofobia. Deus disse Adão e Eva, não disse Adão e o João. Não disse Adão e o João. Não, para mim o casamento é mulher e homem. Porquê? É assim que nós temos. Não me deram explicação concreta, uma explicação que me convença. Explica porquê. Homem com mulher, vai assistir filhos, vai haver reprodução. Vai haver próxima geração, mas se forem todos homossexuais no mundo, acaba o mundo, as pessoas. Quando vocês dizem que se toda a gente fosse homossexual, isso não existe. As pessoas têm direito à sua sexualidade. Não é? Têm direito porquê? O direito à escolha das pessoas está acima de qualquer outra regra. O direito de ser feliz também. Não, o Não é? direito de ser feliz também. O direito de ser feliz, ora nem mais. Mas os casais homossexuais não podem ter filhos. Não podem, há muitas crianças aí abandonadas. Podem adotar. Qual é o problema? Isto é uma coisa nova para nós. Nós precisamos de tempo para idealizar. Precisamos de tempo para pôr essas coisas dentro da nossa cabeça. Isto sempre existiu. Isso sempre existiu, mas é agora que nós temos a encarar esta realidade. É agora que nós vemos pessoas na rua, dois homens andando de mãos dadas. Vocês aqui, nenhum de vós quer ser discriminado por nada, não é? Nenhum de vós. Eu não vos quero obrigar a dizer que concordam ou discordam. Mas se vocês acham que não aceitam ser discriminados, mas de toda maneira, vocês pensem muito bem então também se vocês têm o direito de discriminar alguém porque esse alguém quer fazer uma opção. Não, vamos encerrar aqui. Vocês vão pensando no assunto.
Tamalalu, dunya tamalaleko. Tamalalu, dunya tamakagole. Tamalalu, dunya tamalalema. Tamalalu, dunya tamalaleko. Doliye sabunyuma le sorola. Doliye sabuju le sorola. Tamalalu, dunya tamakagole.